Olá, meu nome é Valderlei Jesus. Hoje vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos continuar falando sobre mentalidade, a importância da mentalidade nas nossas realizações diárias, na realização dos nossos objetivos. Então hoje vamos falar mais especificamente sobre o medo, sobre a importância de saber encarar esses medos, de não supervalorizar o medo, mas também de dar atenção a esse medo quando devido, né? Então vamos falar hoje sobre o medo. Bom, muitas vezes nós ficamos presos a uma determinada situação, muito mais por questão dos nossos medos do que por qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia, né? Digamos que você tem uma viagem de um estado ao outro, você vai viajar de avião. Nós já falamos que a nossa mente ela pensa através de imagens. Quando você pensa nessa sua viagem desse avião, se você tem medo de viajar de avião, se você nunca viajou de avião, você imagina inúmeras cenas, inúmeras imagens desse avião caindo, inúmeras situações que esse avião pode cair, de todos os destroços, enfim, a situação aterrorizante lá em cima. Você imagina isso. Quando você cria essa situação na sua mente, aquilo confirma o seu medo de que pode acontecer um acidente que pode de fato vir a tirar a sua vida de tantas outras pessoas. E isso impede você de fazer aquela viagem, ou talvez você prefira ir de ônibus, ou para você fazer aquela viagem você tem que fazer um sacrifício enorme, né, mental para você conseguir fazer aquela viagem de avião. Então isso é uma das formas como o medo nos impede de progredir na nossa vida. Isso acontece não só relacionado com a viagem de avião, mas com a nossa vida em si, a nossa vida cotidiana. Por exemplo, digamos que você queira mudar de emprego, né? Mas aí você não tem coragem de sair desse emprego para passar para um outro emprego, porque você não sabe como que você vai se sair nesse novo emprego. Você não sabe como você vai se relacionar com essas pessoas, como você vai se adequar nesse novo ambiente, ou se for uma nova área de trabalho, uma nova profissão, ou se for na mesma profissão, na mesma área, mas se for uma nova empresa, você não sabe como você vai se adequar. Muitas vezes você nem mesmo se candidata, né? Então você vê para a vaga de emprego, você sabe que tem as características básicas que é pedido, mas você talvez olhe ao redor e veja, perceba que tem mais gente, mais capacitado, mais gabaritado que você para ocupar aquela vaga, então você nem se dá o trabalho de se candidatar. Então, dessa forma que o medo interfere no nosso progresso, na nossa realização. Então, digamos que você tenha medo, mesmo com medo desse emprego, mesmo que com insegurança, você tem que se candidatar para essa vaga. Em vez de você ficar imaginando todas as formas que você pode vir a falhar, porque você vai imaginar, sua mente vai te pregar peças, ela vai te dar imagem do teu fracasso de várias formas, você começa a desviar esses pensamentos para uma outra área, para o outro lado da moeda, o outro lado da história. Por exemplo, você pode pensar, em vez de ficar pensando o negativo da situação, você pode pensar o positivo. Pô, de que forma que isso iria mudar minha vida, esse novo emprego, iria afetar minha vida, de que forma que isso iria me ajudar, isso ia contribuir para os meus objetivos de vida, para aquilo que eu quero fazer, as realizações que eu pretendo fazer em vida. Então, essas coisas você deve se apegar, criar imagens fortes e claras de como a situação desse novo emprego iria mudar a tua vida. Não se apegar às imagens negativas. É claro que o medo existe, é claro que situações ruins existem. Eu não estou aqui dizendo que você pegar agora e fechar os olhos para as coisas ruins do mundo. Estou dizendo para você perceber e valorizar mais as coisas positivas que o mundo oferece. Não simplesmente se agarrar ao negativo, que é o que a maioria das pessoas fazem, e que vão tentar fazer você também se apegar a elas. A mídia, os próprios colegas te põem para baixo. Você tem um sonho grande, um sonho que a maioria dos seus colegas não compartilham. À medida quando você tenta partilhar com as pessoas, tenta falar com as pessoas sobre isso, elas vão te pôr para baixo, né? Elas vão te dizer, tu tá maluco, tu tá louco, ninguém nunca fez isso, por que tu acha que vai fazer isso? Tu acha que é melhor que alguém? Então as pessoas vão começar a cortar o teu barato, digamos assim. Então você precisa criar uma mentalidade forte, né, em cima
desse seu objetivo, desse seu projeto, para que outras pessoas não venham a te desviar desse projeto, né? Não venham a tirar a tua mente, o teu foco do que tu pretende realizar. Então, é aqui que entra o medo. O medo, na verdade, ele funciona como um sistema de proteção. Ele existe, a gente sabe que ele existe, mas não é a mesma coisa, por exemplo, o medo que é bom é, digamos que você vai atravessar a rua. Você está vendo que tem carro lá para cá, agora você está um excesso de coragem, vai atravessar a rua na frente do carro e aquele carro te pega, então, obviamente vai acontecer uma tragédia. Ou você agora vai começar a pegar cascavéis com as mãos porque você não tem medo. E algumas pessoas fazem isso, mas você não necessariamente tem que fazer. Então, nesse sentido, o medo te protege, mas no sentido de te paralisar, para você não tentar fazer uma coisa, tentar realizar suas coisas, seus projetos de vida, aí você tem que sair desse paradigma comum de olhar as coisas do lado negativo, começar a ver o positivo, de forma que isso te inspire a buscar maneiras de progredir, mesmo com medo, né? Já tem uma frase que diz, acho que é Vicente Pillow, que diz que o medo, aliás, a coragem a coragem não é você não ter medo, é agir mesmo com medo, tá? Não é bem essa frase, mas o sentido é, né? Ou seja, mesmo com medo você vai dar os passos necessários, né? Você não precisa ver não precisa ver toda a escada, basta ver o primeiro degrau, dê o primeiro degrau com fé e os outros vão se desenrolando, né? Então você vai conseguindo progredir à medida que você vai avançando mesmo apesar do medo, tá? E como você faz isso? Uma maneira prática é se expor, né, à situação. Por exemplo, quando eu era mais moleque, eu estava ainda na escola, eu era muito tímido e eu não tinha medo de apresentar trabalho na classe. E então eu comecei a me colocar na situação, começar a me oferecer para apresentar o trabalho, porque eu sabia que aquilo ia me melhorar. À medida que o tempo fosse passando, eu ia melhorar cada vez mais cada apresentação. E assim aconteceu, até que chegou o momento em que eu já me divertia com aquilo, e chegou o momento em que a classe toda me queria, quando tinha grupo para apresentar, me queria para fazer aquilo, mas porque eu me impus àquela condição. Uma outra coisa que eu já fiz também para melhorar a comunicação, conversar com as pessoas, eu também me candidatei a empregos de porta em porta, vendas de porta em porta, porque obrigatoriamente eu tinha que falar com pessoas e isso ia melhorar a minha comunicação. Então a questão é você saber, mesmo com medo, você vai se candidatar a se expor a essas situações onde você vai colocar esse seu medo à prova, tá? Não permitir que o medo te paralise. Se você quer aquele emprego, se candidata, mesmo que você ache de antemão que você não está preparado para aquele emprego, vai lá e faça sua inscrição, se candidate, tente, né? Você tem que tentar. Então, lembre sempre, coragem não é você não ter medo, é agir mesmo com medo, né? Fingir. Tem uma frase de Facebook que diz, se você tem medo, finja que tem coragem e vai assim mesmo. Então, é isso, enfrente os seus medos de vez e sigamos em frente com a nossa vida e vamos conquistar mais. Bom, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se gostou, dá um gostei. Se não gostou, dá um não gostei. Fique na paz e até o próximo vídeo.